Vamos começar? Hoje é dia 25 de agosto, segunda-feira, data que eu tô gravando esse vídeo, mas eu vou considerar que a partir de amanhã, já que os vídeos aqui no canal saem no final do dia, nós temos 61 dias até a data da prova da PGE Mato Grosso, que é dia 26 de outubro. E aí, nós vamos abordar aqui nesse vídeo o que você precisa fazer, o que você precisa ajustar na sua rotina para chegar com chances reais de passar nessa prova. Segura a mão, vê o vídeo até o final, vê se você concorda com o que eu vou falar, vê se eu te ajudo de verdade. Aí sim, você deixa o like, se inscreve, compartilha, porque aqui no canal a gente trabalha assim. Bom, vocês sabem que eu sou um entusiasta e um defensor do descanso durante os estudos. Ele é necessário, ele é primordial para você ter um bom desempenho. Cabeça cansada, mente cansada não aprende nada, não aprende direito, então a gente precisa sim encaixar dias, momentos de descanso na nossa rotina de preparação para os concursos públicos. Só que agora, com a publicação do edital até a data da prova, é hora da gente tirar um pouquinho essa prioridade do estudo, aceitar que a gente vai ter uma rotina mais pesada mesmo, enfiar o pé no acelerador e o que significa relativizar um pouquinho, tirar um pouquinho a necessidade do descanso para poder chegar bem para a prova. E perceberam o que eu estou falando? Eu não estou dizendo que vocês não vão descansar, não vou fazer nada que não seja relacionado ao estudo até a data da prova. Eu disse relativizar, eu disse tirar um pouco a importância dos estudos, porque agora você vai acabar tendo sim uma rotina um pouco mais desequilibrada, vai ter que aprender a lidar um pouco melhor com o cansaço para poder chegar bem no dia da prova. Ainda está muito abstrato isso tudo que eu estou querendo passar para vocês, então eu vou usar o meu caso como exemplo. Lá em agosto de 2013 foi publicado o edital da prova da PGF. E eu, que sempre me interessei e dei preferência para as carreiras federais, olhei para aquele edital, 78 vagas, logo falou, cara, é a chance de aposentadoria. Só que ao mesmo tempo eu vi um edital muito grande, 17 matérias, e com muitas matérias que às vezes eu sequer tinha estudado, como agrário, internacional, legislação do ensino e algumas outras matérias que eu simplesmente não era bom. Direito do trabalho, processo do trabalho, já falei com vocês várias vezes que eu precisei estudar essas disciplinas depois de me tornar procurador, porque eu nunca fui bom nelas. Penal e processo penal. E aí, empresarial, um monte de matérias que eu olhei e falava assim, meu Deus, eu preciso dar atenção para isso, até porque eu acho muito difícil, se eu negligenciar todas essas matérias diferentes, eu passar nessa prova. E aí, naquele momento, eu dei uma olhada na minha rotina e eu dei uma olhada no que eu precisava encaixar de tempo para eu poder estudar melhor essas disciplinas. E olha, eu não vou aprender agrário, internacional só nesses 3 meses, né? Porque a prova, o edital foi publicado em agosto, né? E a prova de primeira fase, junto com a segunda fase, foi em novembro, né? Então de agosto a gente tem setembro, outubro, novembro. Mais ou menos ali 3 meses da publicação do edital até a data da prova. Então eu olhei para minha rotina e pensei assim, tudo bem, tem um monte de matérias aqui que eu sei, estou num nível bom, estou evoluindo como estudante, mas tem um monte de matéria aqui que pode me segurar. Estou dando mais exemplo aqui, por exemplo, das matérias que eu não tinha o costume de estudar, como por exemplo, agrário, internacional, e não sabia muito mesmo dessas matérias, econômico e tudo mais. E aí, o que eu identifiquei? Eu olhei que pela minha rotina de estudos, eu costumava ir dormir umas 11 da noite e acordava umas 7h30. E eu ficava tranquilo. É lógico que durante o meu dia de estudos, eu sempre falei com vocês que eu gostava de fazer rounds de estudo de 50 minutos até 1 hora e descansar ali 10, 15 minutos entre os rounds. E dormindo umas 11 horas, acordando umas 7, 7h30, eu me sentia descansado o suficiente para seguir nessa rotina. Só que eu olhei e falei assim, cara, se eu mantiver essa rotina, ok, eu consigo revisar bem as matérias que eu já sei, tipo constitucional, administrativo, tributário, processo civil, ambiental. Só que eu preciso de tempo para estudar, pelo menos pegar alguma coisa aqui, para garantir alguns pontinhos de previdenciário, internacional, agrário, empresarial, que eram matérias que eu não tinha nenhuma segurança. Então, naquele momento da publicação do edital até a data da prova, eu decidi acordar 1 hora mais cedo. Então eu acordava às 6, às vezes 6h30, mas em regra eu queria acordar às 6, porque eu teria, além da minha rotina comum, mais 1 horinha ali para eu estudar essas matérias que poderiam me derrubar na prova. E foi isso até que me garantiu a aprovação, porque eu cheguei na minha prova objetiva, eu
quase não consegui o mínimo no grupo 2, que era o que reunia a maior parte das matérias diferentes, né? Tinha lá penal, trabalho e processo do trabalho. Tinha processo civil também, que eu ia muito bem, mas agrário, legislação do ensino, estava tudo ali. E aí, presta atenção no que eu estou falando. Nesse momento que eu decidi acordar uma hora mais cedo, que eu decidi estudar essas outras matérias que eu precisava ter algum conhecimento para conseguir passar, foram momentos bem difíceis. Cada um tem uma necessidade de sono diferente, só que eu dormindo 11 horas, e às vezes até eu comecei a estudar até um pouquinho além disso, então às vezes ia dormir 11h30, meia-noite, e acordava às 6 da manhã, isso era uma rotina de sono muito ruim para mim. Então, nesse momento de agosto até novembro, eu tive que lidar com um cansaço um pouco maior, ao que eu não estava acostumado, que não era a minha rotina normal. Só que, de novo, foi o que eu identifiquei quando eu olhei daquele edital para os meus estudos, o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu precisava fazer. Consegui levar bem esse período? Consegui. Deu certo e eu cheguei a ser aprovado na prova? Deu certo. Mas eu também tive consciência de chegar ali mais perto da prova e falar assim, ó, se eu continuar nesse ritmo até a véspera da prova, e eu vou enfrentar uma prova que era sábado à tarde, a prova objetiva, domingo de manhã e domingo de tarde, prova discursiva, eu não vou conseguir nem terminar. Eu vou chegar no meio ali no domingo, eu já vou estar morto. Então, como eu sempre já fazia isso em semana de prova, eu gostava de diminuir o meu ritmo de estudos. E a partir de quarta eu gostava de sequer estudar, e isso também foi algo que me permitiu pisar um pouco mais no acelerador, levar o meu cansaço até o limite que eu conseguiria aguentar, porque eu sabia que a semana pré-prova eu iria ficar mais uma boa, ia tirar o pé, e a partir de quarta eu sequer iria estudar. E olha só, esse vídeo aqui não é para te dar essas dicas genéricas. Por exemplo, acorde uma hora mais cedo, que foi o que eu fiz. Ou reduza seu tempo de Instagram de 1 hora por dia para 20 minutos. Ou qualquer outra dica genérica. Veja bem, eu acabei aplicando algo para mim que eu estou chamando de genérico. Mas não foi porque eu peguei de alguém, então vou só acordar 1 hora mais cedo. Eu analisei a minha rotina, eu conhecia a minha necessidade de sono e aí eu vi que para mim funcionaria eu acordar 1 hora antes. Talvez você trabalhe em um emprego que exija tempo integral e aí talvez você não consiga acordar 1 hora mais cedo, porque o tempo que você fica de deslocamento, de trânsito, de tempo com a família, às vezes você tem filhos pequenos, às vezes o que você vai conseguir é colocar nesses períodos que você está num transporte público, por exemplo, você assistir videoaulas, ler o seu livro, ler o seu PDF ali, que vai ser desconfortável, vai te exigir mais, mas a mensagem desse vídeo não é faça exatamente o que eu fiz. Só dei um exemplo concreto para você dar uma olhada e entender que às vezes você vai ter que ter esse período de desequilíbrio para chegar até a sua prova bem. Isso depende de cada um. Talvez você é uma pessoa que já conseguiu vencer boa parte das disciplinas, boa parte das matérias que estão no edital da PGE Mato Grosso. E isso não tem problema nenhum. Talvez o seu período de desequilíbrio agora vai ser um pouco mais leve do que o que eu tive que fazer para poder chegar bem na minha prova, porque, de novo, era um edital diferente, diversas matérias, eu tinha muitas matérias que eu precisava vencer para poder, ou pelo menos ter um pouquinho de conhecimento para poder ter chances. E aí é aquela coisa que vocês têm que ter em mente também. É lógico que eu falo que como eu acordei um pouco mais cedo, comecei a estudar até um pouquinho mais tarde, mas nem sempre, nem todos os dias eu consegui ser assim. Teve dia que mesmo eu me programando para acordar mais cedo, eu falei, olha, hoje não vai rolar, estou muito cansado, preciso dormir até o horário normal. Ou às vezes não vou conseguir estudar até tarde, então eu gostava de ir na academia ali por volta das 19 horas, porque para mim funcionava bem depois de um dia ali estudando, fazendo todas as minhas tarefas. Essa ida na academia às 19 dava meio que uma resetada no meu cérebro, descansava ali e eu ainda conseguia voltar para casa e estudar mais 1 horinha antes de dormir. Tinha dia que eu não fazia isso, ia para academia, voltava para casa, descansava e ia dormir porque eu estava muito cansado. E pelo amor de Deus, me entendam bem, como eu já falei no início do vídeo e vou repetir aqui. Não estou dizendo que daqui até a data da prova, você precisa parar de descansar e dedicar só aos estudos. Senão você não vai nem conseguir fazer a prova. Sabe aquelas pessoas que infelizmente às vezes contam histórias assim, cara, eu cheguei na prova tão cansado que passei mal, tive crise de ansiedade, tive que sair com 2 horas de prova para ir direto para o hospital? Muito provavelmente essas pessoas tiveram um desequilíbrio tão extremo que chegaram a colapsar no meio da prova. Não é isso que eu estou falando. É uma ideia de lidar com uma rotina um pouco mais pesada mesmo, por um período específico, até a data da sua prova, no nosso caso até 61 dias, por 61 dias mais ou menos. E mais, se você não está nessa prova, porque vai ser uma prova muito difícil, uma prova muito concorrida,
Se você começou a estudar agora ou não vai fazer essa prova por qualquer motivo, essa lógica também se aplica para qualquer outro concurso que for publicado e que você tem interesse em fazer. Muito provavelmente, quando sair o concurso de uma prova específica que você quer, dos próximos concursos da AGU, vai ser momento de você ficar numa rotina um pouco mais desequilibrada, mas de novo, tudo temporário, tudo feito com estratégia para que você possa chegar na prova com muito mais chances de aprovação. Se o edital chegou, você tem um evento novo, né? Agora tem um edital na praça, tem uma data da prova e aí a gente precisa ajustar um pouco as estratégias para seguir até lá. Ou não, né? Como eu sempre digo aqui para vocês, tudo isso que eu falei aqui no vídeo, agora a gente já está chegando mais de 10 minutos de vídeo, é o que eu fiz para mim, o que funcionou para mim e é isso que eu trago aqui no canal. Se você vai adotar uma estratégia totalmente diferente, tudo certo, e tomara que essa sua estratégia diferente faça sentido e tenha sucesso, né? Te leve até a aprovação e tá tudo certo, somos pessoas diferentes e o que funciona para mim não necessariamente funciona para vocês, como eu sempre digo. Questionem, pensem tudo que vocês ouvem, tudo que te falam, inclusive quando vem de mim, que você não é obrigado a seguir nada nem ninguém cegamente. E se você quer ter total controle dos seus estudos até a data da prova da PGE Mato Grosso, o conselho que não é de outro, o conselho que é de sempre, joaomarcelooliveira.com.br. Partindo aqui, ó, da nossa tela inicial, vocês já sabem o caminho, né? Ferramentas, calendário. Já deixei aqui, ó, PGE Mato Grosso, se você quiser colocar a partir do dia de hoje, como eu disse a vocês, ó, a partir do dia 25, veja como seu painel de desempenho vai te dar os 62 dias, contando de amanhã são 61, e aqui, ó, se você está começando o seu planejamento, digamos que você está acostumado a começar às 8 da manhã, você pode configurar aqui, ó, vou acordar uma horinha mais cedo, ou vou fazer algo diferente aqui, vou tirar umas férias, porque às vezes eu estou num trabalho aqui que me exige muito tempo, e aí, ó, você já pode começar a planejar seus estudos. Cai constitucional na PGE Mato Grosso, cai direito administrativo, cai direito processual civil, cai direito tributário. Você vai criando aqui o seu calendário, montando o seu tempo de estudo. E aqui, ó, sempre que você sentar para estudar, bota para rastrear o seu tempo. Digamos que você vai fazer um simulado num final de semana, é bom também fazer, e você vai demorar, sei lá, vai ficar 2 horas fazendo um simulado, que depois você vai dar uma pausinha aqui, ó, e pronto, tá tudo marcado. Quando chegar aqui no final, isso vira uma tag, isso vira o seu painel de desempenho, ó. Tem uma tarefinha aqui incompleto que a gente lançou aqui, ó, revisar constitucional. Digamos que nesse período aqui de segunda às 7 da manhã você revisou constitucional, olha o seu painel de desempenho. Você compara com quanto tempo você tem estudado por semana. Claro que isso aqui é uma conta que eu estou simulando com os meus alunos, por isso que isso aqui tem poucos dados. Dos meus alunos costuma ser muito maior, tempos muito altos de estudos, que a galera aqui tá focada mesmo. Tudo isso aqui, joaomarcelooliveira.com.br. Talvez o seu foco não seja a PGE Mato Grosso, mas a gente tem aqui turma para a AGU, tem só assinatura da plataforma, tanto mensal quanto anual, e vai ser um prazer se vocês decidirem fazer parte desse ecossistema junto conosco. E agora eu vou aqui dar uma olhada no que vocês estão falando no YouTube, que é falta de educação, deixar vocês falando sozinhos, né? E o Luan Souza 2210 falou: passei num cargo meio, analista jurídico legislativo, com custo totalmente diferente para o qual estudo. Atualmente exerce a função de analista. Você acha que convém mudar para procuradorias ou continua estudando para defensoria? Cara, eu estava comentando isso esse final de semana com um amigo, como às vezes eu fico assustado como vocês confiam em mim para tomar essas decisões muito grandes da sua vida, cara. Isso aí tem que ser você que tem que decidir, eu não tenho como decidir por você. O que eu pesaria no seu lugar? Dá uma olhada sobre o que faz um procurador, dá uma olhada sobre o que faz um defensor, sobre o que faz um procurador. Tem vídeo aqui no canal. O que faz um defensor? Com certeza tem alguém fazendo a mesma coisa aqui na internet, tenho certeza absoluta. E aí compara. Não é uma crítica ao trabalho da defensoria, mas eu seria extremamente infeliz sendo um defensor, porque eu não gosto dos temas que eles lidam mais, eu não gosto muito da função. É uma questão de preferência própria, de novo, não é uma crítica ao trabalho da defensoria. E no seu caso, acredito que você tenha colocado assim o cargo meio, entre aspas, porque você não considera isso um trabalho que é o melhor. Estou lendo essas aspas aqui como um cargo que você até ficaria o resto da sua vida, né? Analista
empresa, é muito bem remunerado, é um trabalho legal sim. Então eu pesaria até isso, para onde você vai ser lotado, se vale a pena você voltar a se dedicar aos estudos e tudo mais. Só que assim, infelizmente eu não posso te dar uma resposta, eu iria por esse caminho. Daria uma olhada, o que é importante para você, por exemplo? Se você precisar ficar lotado em um outro estado, em uma comarca menor e tudo mais, o tamanho da cidade onde você está é importante ou não para você? E aí, olharia também como principal ponto a diferença de função. O que faz um procurador, o que faz um defensor, porque senão, né, porque você vai ficar boa parte do seu dia, boa parte da sua vida exercendo essa função. E eu espero que você esteja feliz, pelo menos seja uma função que te agrade. E aqui o Superdala 22, fala João Marcelo, fala Superdala. Eu acho estranho quando vocês me chamam de João Marcelo, porque eu lembro da minha mãe me dando bronca. Eu sou oficial de justiça do TJMG e trabalho na cidade que nasci, mas acho interessante os cargos da AGU, PFN, PF e AU. Como é a questão de teletrabalho nessas carreiras? Ou até a remoção. Tem algum vídeo explicando? Tem, nesse vídeo até que você está comentando, eu falo sobre a lotação. Tem aqui, pode procurar João Marcelo Oliveira, teletrabalho. Tem um vídeo mais antigo, deve ter mais ou menos um ano, assim, que foi logo que saiu a regulamentação, que é que está vigente até hoje, sobre o teletrabalho. Pode ir lá dar uma olhada, que eu destrincho artigo por artigo, como é que ela funciona, qual que é tudo que funciona ali, com um vídeo grande, mas é porque tem tudo ali. E além disso também eu comecei uma sériezinha que essa semana tem episódio novo, que é um prédio desses e vocês tarados no home office. Já tem 2 episódios aqui no canal que a gente fala sobre temas mais práticos, mais do dia a dia, para fugir um pouco da análise da resolução que já foi feita. Então te recomendo dar uma olhada nesse vídeo onde eu analiso a regulamentação toda do teletrabalho e depois esse aí que a gente traz um pouquinho para os aspectos práticos. E se você assistir esses vídeos e continuar com dúvidas, manda aqui em um próximo vídeo, um próximo comentário aqui que eu faço um vídeo te respondendo ou respondo aqui no final, beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.